Fala de Pironers, está começando mais um episódio de Pironicast, 31º episódio. Estou aqui com o Pedro, eu sou o outro Pedro, né? Nós vamos apresentar hoje um episódio Deep Carreiras Médicas. Hoje nós vamos falar sobre carreira médica e trouxemos um convidado muito especial, que é o Dr. Flávio Teixeira. Pode se apresentar. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, Pedros. É um prazer estar aqui para falar um pouco sobre mim, sobre a carreira médica, sobre a carreira de cirurgia, tanto na cirurgia geral como cirurgia oncológica, assim como também na cirurgia robótica. Então, doutor, explicando tanto para o senhor como para o pessoal que está em casa assistindo, nesse Deep Carreira a gente vai falar um pouco da sua trajetória na medicina, tanto na faculdade como durante as residências que o senhor fez, as especializações, e entender um pouco o que é que o senhor acha que acertou durante esse caminho ou que mudaria, faria diferente, tá certo? Ótimo, então, ótimo. Assim, falando do currículo do doutor, ele é formado pela Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande, fez a residência aqui em Maceió, em cirurgia geral na Santa Casa, tem a residência de cirurgia oncológica no AC Camargo Cancer Center, tem a certificação e habilitação em cirurgia robótica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e tem um fellowship em cirurgia robótica e laparoscópica avançada em oncogineco no AC Camargo. Então, começar nosso bate-papo, né, com o doutor, seja muito bem-vindo. Simbora, né, Pedro? Então, doutor, para começar, né, a gente queria saber por que o senhor escolheu a medicina. É uma pergunta bem interessante, né? Até porque, não sei se aconteceu também com vocês, a decisão da gente seguir uma carreira médica ali por volta dos 16, 17 anos, às vezes até 15, né? Que era a questão do PSS, é um momento muito, vamos dizer assim, precoce para a gente ter uma decisão tão definitiva. A gente vê hoje, por exemplo, muitos cursos de medicina tendo pessoas mais velhas iniciando o curso de medicina porque muito provavelmente fez a escolha naquele momento do que de fato não era o que queria seguir na sua carreira. E quando eu estava ali mais ou menos no primeiro e segundo ano, eu estava me preparando, na verdade, para seguir a minha carreira na área do direito, certo? Quando eu era muito jovem, eu tinha um sonho de ser médico, mas eu não sei em que momento isso se perdeu, tá? E quando eu cheguei ali por volta dos 14, 15 anos, eu queria seguir a carreira do direito, já estava me preparando para isso. E quando cheguei no terceiro ano, teve um grande amigo meu que me fez um convite, certo? Que era para fazer o vestibular de medicina em João Pessoa. E assim eu segui e fui fazer a prova. Fizemos a prova, eu e ele, não passei, não estava me preparando para passar no curso de medicina, a gente sabe o quanto a gente tem que estudar para chegar lá. Mas não deixei, aquilo para mim foi como se tivesse algo me avisando que ali era a carreira que eu deveria seguir. E assim foi. Depois fui a Campina Grande fazer prova, não passei novamente. E ali eu defini se a minha carreira vai ser na medicina, que era algo que eu já tinha um sonho de pequeno. E ali, naquele momento, através do convite desse meu amigo, é como se, eu sempre digo, aquela foi uma escolha de Deus, sabe? Ele quem me botou no caminho que eu deveria seguir. E isso vem se provando a cada dia no que eu venho fazendo. Essa escolha veio através de um grande amigo. Você vê como... Quer mandar um abraço aí para ele? Marcelo Vanderlei. Um abraço, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Você, através desse convite, você mudou a minha vida. Eu acho muito bonito quem tem desde pequeno o sonho. Meu sonho é ser médico quando eu crescer. Eu nunca tive, eu particularmente nunca tive. Eu me descobri que eu queria a área da saúde durante o ensino médio, no ensino médio, no caso, mas não especificamente a medicina. E acabou que, por acaso, eu acabei passando no vestibular, entrei, não foi por acaso, eu estudei também, né? Mas entrei no vestibular e eu me descobri durante a faculdade. Eu sei que hoje é o que eu quero, mas não descobri antes. Não sei como foi o Pedro, mas eu acabei percebendo que era realmente o que eu queria durante o decorrer da faculdade, né? Inicialmente, assim, na minha vida, a medicina não era a primeira opção. Minha mãe é médica e ela nunca incentivou muito a seguir a carreira médica. Acho que ela queria que eu e meus irmãos tomássemos uma decisão
mais nossa mesmo, Entendi. sem grandes interferências. Mas aí acabou que no período da pandemia, que foi quando eu terminei o ensino médio, o tempo foi passando, né? E aí foi chegando o momento que você tem que decidir alguma coisa, tá chegando o Enem, fim do terceiro ano, e aí a única coisa que eu conseguia pensar era medicina, era o que eu conhecia também, e graças a Deus também tomei essa escolha, porque eu me sinto cada vez mais realizado no curso. Isso é importante, muito importante, né? E o senhor era aqui de Maceió, né? Sou. E acabou passando em medicina lá em Campina Grande. O que é que levou você a ir para Campina Grande? Você acha que teve uma boa formação lá? Com certeza. Então, na época, eu comecei a estudar, foi o meu primeiro contato, né? Fui primeiro para João Pessoa fazer prova. Depois fui a Campina Grande. Quando eu conheci a faculdade lá de Campina Grande, eu fiquei de certa forma encantado, me encontrei bastante lá, sabe? A questão estrutural, a cidade como um todo, e saí me preparando. Eu vi naquela época a concorrência, assim como hoje, né? Eu não sei exatamente como está a situação hoje, mas a concorrência nas faculdades públicas eram assim, eu acho que era 60 para uma vaga, não lembro agora bem. E eu fiz prova nas públicas, na época não passei, também passando na particular. Dentre as que eu passei, das particulares, a que eu mais me identifiquei foi com a faculdade de Campina Grande. Não sei se você já foi lá, mas é uma estrutura absurda. Absurda. Eu já fui lá, joguei basquete. A quadra deles é coisa de primeiro mundo. Pô. E assim, exatamente foi uma das coisas que me fez ficar em Campina Grande, é que era uma faculdade, assim, o pessoal tinha a visão do dono da faculdade, era uma visão bem diferente do ponto de vista de investimento, de fato em educação, estruturação, e isso me chamou muita atenção. E por conta disso, dentre as escolhas que eu tinha na ocasião, foi a que eu me identifiquei melhor. Inclusive também com a cidade, não sei se vocês já foram a Campina Grande, é uma cidade, assim, uma qualidade de vida muito boa. Apesar de ser interior, é uma cidade que tem toda uma estrutura, tá? Que não deixa muito a desejar de uma capital. Então, eu com certeza, assim, foi uma decisão muito acertada, sabe? Ter ficado lá. Eu acho que eu tive toda uma formação que me ajudou, por exemplo, a chegar onde eu estou hoje. Foi um primeiro passo muito importante. Excelente. É Unifacisa, né? Unifacisa. Hoje quando eu estava lá, era faculdade, e hoje é a universidade. Eu tive a oportunidade de ir lá ano passado. Eu fiquei espantado com a mudança, porque cresceu, assim, demasiadamente. É outra estrutura. Um campus mesmo assim. Um campus. Hoje tem um hospital próprio. Caramba, tem o HELP, que é um hospital lá de Campina Grande. Inclusive, ganhou concorreu a um prêmio internacional de uma das melhores estruturas e projetos mundial. Então, assim, você vê que o pessoal tem uma visão bem diferente de administração. Vale a pena vocês depois conhecerem, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Né? Muita gente fala dos benefícios, né? Assim, de você sair da terra natal para poder fazer a faculdade, questão do amadurecimento que traz, né? É verdade. Eu que acabei ficando aqui na minha cidade, né, para fazer a faculdade, eu não sei muito bem como é que é, mas o pessoal fala muito disso, até para residência, né? Quem sai para fazer residência, isso é um amadurecimento grande, né? Pode ter certeza, viu, Pedro? Porque eu saí aos 19 anos, né? Então, saí de casa, apesar de não ser tão distante, mas eu me desloquei totalmente para uma cidade onde eu não tinha conhecimento com ninguém, você entende? E, de repente, você passa a administrar a sua vida, né? Porque você que vai administrar seu tempo, é você que vai administrar suas responsabilidades, e você é responsável por si. Porque a gente, quando tem mãe e pai ali por perto, a gente sempre vai ter o pai, a mãe cuidando da gente, vendo se a gente está fazendo as coisas da forma certa ou não. E quando a gente sai de casa, a gente não tem mais esse olhar. A responsabilidade dos nossos atos é toda nossa. Tem que se virar. Entendeu? Né? E além do mais, quando a gente sai, né, a gente está fazendo uma escolha de vida, né? Porque quando eu estava lá na faculdade, a gente sabe que o custo da faculdade já não era um custo barato para a época, né? Então tinha tudo, a gente tinha que chegar lá para fazer o negócio dar certo. Então tinha toda
A gente sabe que o curso é um curso que requer muito da gente, é muita informação, é uma intensidade de estudo, não só na faculdade, mas fora dela, para que a gente não perca nenhuma matéria. E lá na faculdade, assim, o pessoal cobrava bastante. Inclusive, no internato, tinha uma cadeira que era a cadeira de clínica médica, que era o terror. Quando a gente ia para a clínica médica, a gente já sabia que ia ficar sem dormir direito, porque a intensidade de estudo era muito grande e a cobrança também. Porque se não estudasse, não tinha jeito. Chegava no final, ia ser reprovado. E aí seria mais 6 meses para você estudar tudo de novo, parar a sua vida, atrasar a sua formação. Caramba. Então, essa questão de realmente morar só, provavelmente você vai vivenciar isso quando você for para a residência. Você vai ver que é uma mudança de vida bem interessante e é um ponto de inflexão, né, de crescimento pessoal. Eu sempre recomendo. Se puder passar um tempo de experiência, vá, porque você vai, além de crescer, você vai valorizar muito a convivência com sua família, a convivência com seus pais, aquelas coisas simples do dia a dia que você hoje acha que é simples, mas quando você está distante tem um sentido muito especial. Aproveitando essa deixa da residência médica, o que é que levou o senhor a escolher a cirurgia geral? Se já tinha uma identificação durante a faculdade ou se foi algo que decidiu mais próximo à prova mesmo? Em relação à cirurgia geral, já foi amor à primeira vista. Eu entrei no primeiro e segundo semestre, já sabia que queria cirurgia. Não tinha... Tem muita dúvida, não? Não tive, não. Foi entrando, já sabia que eu queria ser cirurgião. Quando eu passei no internato em clínica médica, eu... Bateu uma tela, né? Não, pior que não. Não? Eu balancei. Ah, caramba. Apesar de ser esse terror todo, né? Foi pelo contrário. Foi um terror para mim, foi um caos interessante, porque naqueles 4 meses que eu passei na clínica médica, eu acho que eu nunca aprendi tanto medicina na minha vida. Entendeu? Uhum. E aquele negócio, quanto mais você aprende, mais você se encanta. Verdade. Entendeu? Então, tem um professor nosso lá, é Marcos Farias, cara muito inteligente, fora da curva totalmente. E nesses 4 meses ele conseguiu extrair, assim, das pessoas que conviviam comigo, muita informação. Em pouco tempo a gente conseguiu aprender, sabe? E nesse momento, disse, poxa, se eu ficasse mais uns 2 anos aqui nessa intensidade, ia ser uma coisa muito interessante o resultado. Mas foi o único momento que... Repensou, né? Repensou, mas rapidamente. Entendi. Depois que passei aqueles 4 meses, já voltei para o meu objetivo, que era ser cirurgião. Legal, legal. Mas todo mundo diz, né, que um bom cirurgião também tem que ser um bom clínico, né? Com certeza. Pode ter certeza que sim. Porque aí eu sempre digo o seguinte, o bom cirurgião, é porque a gente fala muito assim, vamos indicar um procedimento, né? Tem que saber indicar uma cirurgia. Mas vai muito além. Quando você tem um conhecimento mais profundo, você sabe melhor contraindicar. Perfeito. Quando não fazer. Que é muito mais difícil você saber quando não fazer do que quando fazer. Entendeu? Porque a gente sabe que todo procedimento tem suas repercussões. Então, a gente tem que saber quando não devemos operar aquele paciente e trazer, vamos dizer assim, maiores consequências. Aquela questão do custo, do ônus e do bônus, né? Nosso procedimento tem que vir para agregar de alguma forma na vida de cada paciente, independente, seja cirurgia geral, oncológica ou qualquer procedimento cirúrgico, ele tem que ter uma justificativa maior. Perfeito. E assim, muito se fala do terror que é a residência de cirurgia geral, né? Coloca um medo em cima dos estudantes, de quem está querendo prestar essa prova. Aí eu queria saber assim, qual foi o maior impacto pós-faculdade entrando na residência de cirurgia geral e quais foram as principais dificuldades durante a residência? Olha, eu fiz residência aqui, né? Sim. Em Maceió, e na verdade foi uma surpresa maravilhosa. Porque quando eu estava me preparando para fazer residência, eu estava com a concepção de sair para São Paulo, ir para os grandes centros lá, ou até mesmo Rio, Recife. E quando eu escolhi, eu conversei com um cirurgião muito experiente, lá na época que eu estava rodando em Campina Grande, e fui pedir um conselho a ele.
que ele me aconselhava a fazer. Expliquei a minha situação, expliquei também que estava muito preocupado, que meu pai, na época, tinha uma insuficiência cardíaca importante e já estava 6 anos longe dele. Depois que eu ingressasse na cirurgia geral e na subespecialidade, muito provavelmente ia passar 11, 12, 13 anos distante completamente. Então, ele disse, olha, você quer voltar para onde? Você quer voltar para Maceió? Eu disse, quero. Ele disse, então faça a residência lá. Faça a residência em Maceió e através dos contatos que você vai fazer, depois você sai fazer sua subespecialidade. Quando você voltar, você vai ter feito vamos dizer assim, o que a gente chama hoje de network, né? Sim. Mas os contatos que vão facilitar muito no seu retorno. E isso foi uma decisão muito acertada, viu, Pedros? Porque eu vim e não vim fiz a prova, não estava com tanta expectativa, passei e foi uma residência assim que eu considero foi fantástica. Foi muito mais do que eu esperava, para ser sincero. Em termos geral, em termos de conhecimento, em termos de convivência, eu não senti o peso que tantos falam na rotina de trabalho. Eu trabalhava muito, tinha semanas que eu dormia 2, 3 dias no hospital, tá? Mas é como se tudo aquilo não tivesse me afetando, sabe? Chegava muito cedo no hospital, saía muito tarde, mas eu não senti o peso de estar naquela rotina de trabalho. Obviamente que chegam alguns momentos que a gente cansa um pouco, privação de sono, às vezes privação até de você estar com seus familiares. Isso, vamos dizer assim, é uma das coisas que mais pesou para mim em alguns momentos. Mas do convívio, a gente teve a oportunidade de ter um volume cirúrgico muito grande, a gente conseguiu realmente sair. Eu me considerei ao fim da residência que o objetivo de ser um cirurgião geral, como de fato você ter uma noção geral de tudo, foi com certeza alcançado. Então, foi uma surpresa muito grande. Inclusive, quando eu estava lá em São Paulo, na Sei Camargo, no primeiro ano de residência, foi aniversário do chefe, aqui, meu Edmundo Guilherme. E eu liguei para ele, dando os parabéns a ele pelo aniversário e também falando sobre isso. Que a gente passa a ter o convívio, né? Quando eu fui para São Paulo, a gente passou a ter o convívio com outros residentes de todos os serviços do país. Entendeu? Do ICESP, do HC, né? Que é, vamos dizer assim, um dos mais conhecidos. Todas as regiões. São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, região norte. E eu vi assim, que a gente saiu muito bem, não deixando nada a desejar de lugar nenhum. Perfeito. Tem suas deficiências, como todo lugar vai ter o ônus e o bônus, mas, no geral, eu saí muito, muito feliz. Achei muito legal o doutor ter falado isso, porque é uma dúvida muito grande que eu tenho, que eu converso muito com meu pai sobre isso. Sim. Eu quero fazer cirurgia geral também, e eu não sei onde fazer, entendeu? Entendi. Eu peso muito essa questão de ir para um centro maior, mas também tem muito essa questão do networking e, querendo ou não, tem uma qualidade aqui também a formação. O senhor, na sua função hoje, na sua visão, pela sua experiência, você recomendaria o quê? Para você seria melhor realmente fazer a residência aqui na sua cidade natal, se tem o interesse de voltar depois, ou fazer essa primeira residência de cirurgia geral fora? Olha, isso isso depende muito, é muito relativo. A gente sabe que existem serviços que seria muito importante você já estar inserido nele na cirurgia geral, para você seguir na subespecialidade, entende? Mas o que é que eu sempre digo aos residentes, os alunos que passam comigo? Sabe, se você for sair daqui, vá para algum centro que realmente saída vale muito a pena, entendeu? Porque a gente sabe que todos os lugares, seja grandes centros ou não, vai ter serviços que têm muitas deficiências, tá? Deficiências que a gente vive aqui ou até deficiências que a gente tem, maiores que a que a gente vive aqui. Então, o importante, antes de você ir, seria, eu quero ir para determinado serviço. Converse com quem está no serviço. Veja o que é que está sendo feito.
veja quais são as deficiências do serviço, veja o que é que de bom tem sido feito. Porque, às vezes, a gente sai com aquela expectativa, estou saindo para um grande centro, mas aquela expectativa não vai ser alcançada. E você pode mudar isso conversando com quem está lá, com os residentes que estão lá. O que você vai ter, por exemplo, volume cirúrgico é algo muito importante. A questão acadêmica é algo importante, entendeu? Hoje a gente tem 3 anos de formação na cirurgia geral. Quando eu fiz, eram 2 anos. Então, 1 ano a mais, com certeza ele supre, pelo menos para suprir qualquer dificuldade de formação técnica. Né? Porque a gente sabe que 2 anos é muito corrido. É por isso que muitas vezes a gente tinha uma intensidade de trabalho acima da média, porque, queira que não queira, você vai sair como cirurgião, entende? Você vai sair fazendo procedimentos da mais baixa até a mais alta complexidade, porque se você está num plantão, você pode chegar a uma coisa simples, mas pode chegar a algo extremamente complexo. E você precisa dominar, né? Você precisa ter o mínimo de treinamento possível para lidar com aquelas situações. Como o senhor disse, nesses 2 anos, tinha menos tempo para poder se preparar, né? E aí, na sua residência aqui, a carga horária semanal excedia um pouquinho? Como é que era? Oficialmente não, mas com certeza sim, tá? A gente com certeza fazia muito mais do que a carga horária que era recomendada. E, para mim, eu nunca encarei isso como um problema, entendeu? Porque eu encaro como problema quando aquilo ali não está lhe trazendo um retorno. Eu estou ali por motivo qualquer. Não, mas se eu estou ali aprendendo, seguindo com o meu objetivo, se eu estou operando mais do que eu gostaria, se eu estou ali vivendo, a gente tem que colocar na cabeça que a gente tem que viver aquilo ali intensamente. Porque a partir do momento que você recebe o seu certificado, você vai ser cobrado não mais como residente, mas sim como o profissional formado. Então, quanto mais procedimentos você assistiu, quanto mais procedimentos você auxiliou, muito provavelmente você vai estar mais seguro para aquele momento que você começar a assumir a sua função. Perfeito. E tudo fica mais fácil quando você está realizado com o que está fazendo, né? Com certeza. É por isso que eu falo, esse peso eu não carreguei. Dos anos de residente, da cirurgia geral, porque eu estava extremamente realizado no que estava fazendo. Massa. Entende? Então, sem demagogia, eu não vivi aquilo como um peso, não cabia a residência de cirurgia geral dizendo, rapaz, quero que isso acabe logo, muito pelo contrário. Quando acabou, fiquei com um gostinho de quero mais. Se pudesse ficar mais 1 ano, eu ia ficar, entendeu? E me preparou, assim, do ponto de vista técnico, para depois eu ir para cirurgia oncológica, que a gente sabe que o grau de complexidade dos procedimentos é bem maiores, na maioria das vezes. É legal ele falar isso também, o doutor falar isso, porque justamente nosso próximo bloco é falando da decisão, do que fez você decidir pela cirurgia oncológica e justamente essa principal diferença entre a residência aqui em Maceió de cirurgia geral para uma cirurgia de um tipo de cirurgia mais complexo em um centro tão grande como é o AC Camargo, né? Exatamente. Olha, quando eu cheguei ao fim mais ou menos ali em julho, agosto, eu estava muito dividido do que eu iria seguir na minha carreira como especialista, né? Então, eu estava muito em dúvida se eu seguiria a carreira de aparelho digestivo ou se eu seguiria a carreira de cirurgia oncológica. E eu estava muito mais balançado, por exemplo, de seguir a carreira de cirurgia oncológica, até porque, como lá na Santa Casa a gente sempre teve, né, na verdade, um volume de cirurgia oncológica bem alto, isso terminava a gente tendo contato, mesmo que muitas vezes de forma mais superficial, mas que termina aos poucos trazendo um certo desejo, entendeu? Ao mesmo tempo, eu ficava dividido se seguiria a carreira de aparelho digestivo,
para fazer cirurgia bariátrica, ainda pensei isso por um tempo, mas chegou a um determinado ponto, eu até fiz um vídeo falando sobre isso, que eu falei que iria fazer, eu disse, estou em dúvida, conversando com um colega médico lá, que estava em dúvida se faria aparelho digestivo ou se faria cirurgia oncológica. E naquele momento a pessoa chegou para mim e disse, rapaz, mas por que você vai fazer cirurgia oncológica? Como é que você vai jogar uma guerra perdida? E naquele momento aquilo me tocou bastante, muito mesmo. E eu dizendo, mas como assim? Como assim guerra perdida? Eu não estou entendendo. Eu não respondi a isso, mas ficou aquele questionamento na minha cabeça, sabe? Sim. E eu disse, e aquilo ficou por alguns dias. Eu disse, não, mas é isso que eu quero, então. Porque jamais é uma guerra perdida. E é isso que a gente precisa, é isso que eu tento desmistificar no nosso dia a dia como cirurgião oncológico. Que a oncologia jamais é lutar pela guerra perdida, mas muito pelo contrário, entendeu? E aquilo ali foi a semente que eu precisava para tomar minha decisão, por incrível que pareça. Por isso eu lembro disso até hoje, entendeu? Muito legal. E depois que eu escolhi a cirurgia oncológica, eu hoje vendo, eu não poderia fazer outra coisa. Era isso que eu precisava realmente, seguir como carreira. E eu me encontrei e me encontro muito fazendo cirurgia oncológica, oncologia e por aí vai. E eu acredito que essa fala do senhor vai influenciar muito dos espectadores da gente, porque eu mesmo acredito que a maioria das pessoas vê a oncologia e tudo que cerca assim com um certo peso, né? Por ser uma doença assim grave e que há não muito tempo não tinha muitos artifícios para ser combatida, né? Mas que vem evoluindo muito. E essa fala do senhor com certeza vai impactar muita gente e mudar a visão de quem está assistindo, né? Pode ter certeza, assim, que trabalhar com oncologia eu não vejo de forma alguma como um peso. Pelo contrário, a quantidade de vidas que a gente consegue impactar, a quantidade de famílias, porque a oncologia, quando você tem um diagnóstico, aquilo impacta não só o paciente, impacta uma família inteira. Uma família inteira muitas vezes muda sua rotina completamente para poder dar assistência ao paciente que recebeu o diagnóstico. E você, através da sua formação, através do que você escolheu fazer, poder mudar a perspectiva, muitas vezes, de uma família, ou poder oferecer o conforto, ou a melhor forma de tratamento para cada situação, isso não tem preço, entendeu? E, pelo contrário, a quantidade de pacientes que a gente tem, o carinho que a gente recebe, é algo que, para mim, valeu cada momento, todas as dificuldades que não foram fáceis chegar até aqui, principalmente quando fui para São Paulo, e depois a gente vai falar melhor sobre isso. Mas eu digo que, na minha atuação hoje, por mais que a gente tenha alguns momentos muito difíceis, vale muito a pena fazer o que eu tenho feito, sabe? Acordar todo dia para fazer isso. Eu acordo, na verdade, com motivação e de forma alguma como carregando um peso ou algo difícil de fazer. Muito bonito mesmo, emocionante essa fala do senhor. Então, assim, doutor, para a gente falar um pouco mais sobre a residência mesmo, lá no Camargo, o que é que você percebeu de diferença do nosso estado para esse centro e qual foi o diferencial para você durante a residência lá? Olha, quando eu cheguei, na verdade, eu acho que vocês não devem saber disso, mas inicialmente eu comecei a minha residência de cirurgia oncológica em Recife. Ah, não sabia. Certo? Passei lá, sendo que quando eu cheguei, o hospital que eu fui estava passando por um momento muito difícil, financeiro, faltando muita coisa. E, além do mais, não tinha, por exemplo, estrutura de videolaparoscopia. Então, aquilo me deixou muito triste, vamos dizer assim, desestimulado, é melhor dizendo. E foi no mesmo momento que meu irmão fez uma cirurgia, passou por um momento muito difícil, eu tive que me afastar para cuidar dele. E depois disso, eu defini que, na verdade, quando eu entrei,
Quando eu decidi fazer cirurgia oncológica, o meu sonho era fazer a AC Camargo. Sendo que eu fiz a prova, não passei, certo? Como eu não passei, passei em outros lugares, passei no Aristide Maltês, na Bahia, passei em São Paulo, passei no Araújo Jorge, passei aqui em Maceió e passei lá em Pernambuco. Sendo que depois eu segui com a ideia de, não vou seguir meu sonho é ser Camargo, vou parar aqui a residência e vou estudar. E foi o que eu fiz. Fiquei morando aí em Recife, que minha esposa passou na residência lá, a gente foi junto, e comecei a estudar. Passei exatamente na AC Camargo no próximo ano e fui para lá. Foi um momento muito difícil no começo, porque já estava com a minha vida relativamente toda organizada aqui. Conseguia, por exemplo, na residência dar plantão, conseguia ter uma renda que desse para viver minimamente de forma adequada. E tive que deixar tudo para trás em busca do sonho. E essa é a realidade. E assim eu fui para São Paulo, comecei a residência, uma carga de trabalho surreal, certo? Chegava no hospital 5 horas da manhã, tem que estar no hospital. Muitas vezes saia de lá 10, 11, meia-noite. A gente tinha um BIP que ficava uma, duas vezes na semana com esse BIP, a depender de que rodízio você estava passando. Que às vezes você chegava em casa às 11 horas da noite, quando tomava um banho que ia dormir, o BIP tocava. Aí você voltava para o hospital, avaliar o paciente. E foi assim por uns 2 anos. E isso balançou demais, porque é onde você repensa, rapaz, será que eu realmente tomei a decisão certa? E no primeiro ano de residência, essa pergunta me veio muitas vezes. Porque a minha esposa ficou em Recife, meus pais ficaram em Maceió, eu fui para São Paulo mais uma vez, sozinho, tive que recomeçar minha vida do zero, certo? Em busca de um sonho. E quando passou o primeiro ano, aí é que, vamos dizer assim, a poeira começou a baixar, você começa a ver onde você realmente estava inserido. E aí vem respondendo a pergunta, você chega no centro, no serviço de referência, como por exemplo a AC Camargo, o hospital tem 70 anos que está fazendo só oncologia. Não é um hospital que roda outras coisas. É um serviço só de oncologia. E quando a gente tem um serviço só fazendo aquilo há 70 anos, ele está na frente de muitos outros serviços, porque não tem como não. Entendeu? As dificuldades e deficiências foram superadas com esse tempo. Diferente de quem está começando um serviço do zero hoje. Entendeu? E estruturalmente, o hospital tem tudo. A gente lá tinha dois robôs, 14 salas, todo o material necessário, tudo de maior complexidade que você imaginar. E era que muitas vezes os nossos chefes falavam, isso aqui é uma ilha, porque realmente é uma ilha. Hoje, quando a gente trabalha fora dessa realidade, a gente vê que não é tão fácil você ter tudo assim, do que a gente precisa para intervenção no paciente, naquele momento, toda a estrutura. Se você precisar fazer uma embolização 2 horas da manhã, você ligava no serviço e ia ter alguém que ia fazer a embolização de um sangramento. Tudo de maior complexidade que você imaginar, a gente tinha a qualquer momento. Muito bom. Entendeu? Então, no começo, pela nossa imaturidade ainda, a gente não tem essa noção. A gente vai ter isso depois de 2, 3 anos ali dentro. Entendeu? São 3 anos, né? A cirurgia oncológica são 3 anos. Certo. E com o passar do tempo, aí eu vim ter a noção que foi a melhor escolha que eu fiz, sem sombra de dúvidas, apesar da dificuldade no início. Entendeu? E é isso. Isso deve ser tão bom lá, não tenho nem ideia. Que muita gente vai e Isso. acaba não voltando, né? Tem até o doutor Matheus Lobo, que ele acompanha a gente, já gravou com a gente, adoro ele. Meu amigo. Ele é fera demais. Meu amigo, Matheusão, um abraço, meu demais. Ele sempre responde, sempre comenta nos episódios, gente fina demais. Ele acabou ficando por lá, né? É uma decisão difícil a pessoa ter que voltar. Difícil. O que influenciou foi parte mais pessoal ou foi parte médica mesmo, que montar uma carreira aqui na cidade? A minha volta? É isso. Eu fui
contratado, né, para ficar no AC Camargo, lá na equipe de oncoginecologia. E, na verdade, foi uma decisão extremamente difícil para mim. Porque quando você está lá no serviço como aquele, você ser convidado a ficar é como se fosse o maior prêmio que você poderia receber de reconhecimento, até porque passaram outras pessoas muito boas lá. Conheci outros colegas residentes, os caras maravilhosos, médicos excelentes. E você ser convidado para ficar é um prêmio, sabe? E você ter que dizer não para essa escolha não é uma coisa, nada fácil. Não foi nada fácil para mim. E o que me fez tomar essa decisão foi uma decisão familiar. Porque quando eu estava no 2º ano de residência, meu pai recebeu o diagnóstico de câncer. E foi justamente... levei ele lá para ser Camargo, foi um glioblastoma, tumor cerebral muito agressivo. E quando ele teve esse diagnóstico, foi um dos momentos mais difíceis, assim, porque eu estava em São Paulo, tinha que lidar com a residência, foram 110 dias internados e eu passei de cuidador a ser cuidado, entendeu? E é como se se você já entendia seu paciente, você passa a entender muito mais. Porque você passa a ser familiar do paciente. E o paciente nada mais que é seu pai, entendeu? E aquilo foi uma fase difícil, mas consegui, mesmo após a perda do meu pai, seguir na residência, firme e forte, apesar das dificuldades, às vezes, balançar bastante a gente. Aí quando chegou no fim, né, eu fiz 1 ano a mais depois de cirurgia robótica, e foi quando aí veio o convite para ficar. Eu fui conversar com minha mãe, e aí foi, na verdade, o que me fez tomar a decisão de voltar. Porque minha mãe estava muito só aqui também, né? Só ela e meu irmão. E eu tomei a decisão de voltar pela família. Perfeito. Certo? Porque naquele momento de tamanha dificuldade, quando eu conversei com a mãe aqui a ficar em São Paulo, me veio um pensamento forte, né? Que a gente eu escolher a minha carreira, ficar em São Paulo, eu poderia algum dia me arrepender, certo? Mas jamais eu ia me arrepender de ter escolhido a minha família. Perfeito, coisa linda. Certo? E aquilo me fez decidir naquele momento. É tanto que eu defini, de uma semana para outra, voltar, certo? E a gente aqui hoje, aos poucos, você pode fazer sua carreira em qualquer lugar. A sua família é um pouco mais difícil de você fazer em qualquer lugar. Entendeu? Família só existe uma, né? E para mim tem um peso muito grande. Então, isso pesou muito na minha decisão, voltar. Apesar de ser um sonho de ficar lá. Eu tive que fazer uma escolha. E a vida são feitas de escolhas. Por mais difíceis que sejam. Entendeu? Mas aqui, por que não? Porque não daria para fazer a nossa carreira aqui. Daria, e está dando, graças a Deus. Agora, um caminho um pouco mais longo, mais difícil. Porque quando você está inserido num grande serviço, você já é o grande serviço, né? As coisas é um pouco diferente você estando no grande serviço. É diferente de você voltar, até as pessoas conhecerem o seu trabalho, como você trabalha. Isso leva um determinado tempo. E a gente precisa ter paciência para que as coisas aconteçam. Perfeito, doutor. Então, quando você voltou, você sentiu essa diferença de ter feito a cirurgia geral aqui? Ou você acha que se você tivesse feito tudo em São Paulo, teria sido mais difícil o retorno? Com certeza. Porque eu tive a oportunidade de fazer grandes amigos quando eu passei aqui na cirurgia geral. Os meus chefes se tornaram amigos. Até hoje são. E com certeza o retorno foi muito mais tranquilo. Tendo em vista, eu sempre digo, olha, onde você estiver, deixe um caminho largo, certo? Não deixe um caminho estreito. Porque às vezes as pessoas não sabem por que as coisas não dão certo. Você entendeu? Você precisa, onde você está, multiplicar aquilo. Como residente,
faça bons amigos, faça o seu trabalho da melhor forma possível, certo? Pelos seus pares, pelo seu paciente, porque quem faz isso muito provavelmente vai ter determinadas dificuldades. E com certeza isso para mim foi fundamental quando eu retornei. Até porque, de certa forma, eu retornei de última hora, Sim, né? abruptamente, né? Então, os amigos que eu deixei aqui, os colegas que eu deixei aqui foram fundamentais para eu reiniciar a minha carreira, né? Aqui em Maceió. Perfeito. É uma coisa, assim, muito interessante, né? É essa questão da cirurgia robótica. Muita gente tem dúvida porque não é a realidade de todo mundo e aqui no estado ainda tem muito a evoluir, né? Sim. Eu queria saber a opinião do senhor sobre o crescimento, né, da cirurgia robótica, como é que é o cenário hoje aqui no estado, o que é que você vê assim para o futuro daqui também? Olha, a cirurgia robótica já é uma realidade, às vezes as pessoas acham que é algo do futuro. Não é uma realidade muito bem estabelecida. A gente ainda não tem mais acesso pelo custo. A cirurgia robótica ainda tem um custo muito alto, então não está acessível para todos. Mas, por exemplo, a gente tem a cirurgia robótica aqui no Brasil desde 2008. A gente já vai estar completando aí 16 anos de cirurgia robótica. Então já é uma realidade muito bem estabelecida. A gente tem aqui em Alagoas, há 2 anos, tem mais de 400 procedimentos realizados, certo? Então, a cirurgia robótica já está bem sedimentada, com excelentes resultados. E é o que eu sempre digo, assim, quando eu fiz um ano, né, a mais de cirurgia, fiz um ano de cirurgia robótica lá no AC Camargo, e quando eu entrei em 2018, aquilo era um sonho, totalmente, porque a gente não tinha cirurgia robótica disponível para residente, né? Só tinha os chefes, tem alguns que ainda estavam em curva de aprendizado, outros já tinham um N bem razoável. Lá no AC Camargo, a cirurgia robótica iniciou em 2013, então em 2018 já tinha 5 anos ali de serviço. E é tanto que eu comecei a fazer o treinamento em 2018. Tinha um aparelho lá que a gente ficava brincando, mas aquilo era, na verdade, ali era só um sonho, né? Quando chegou em 2022, no final de 2021, abriu 2 vagas para fazer o fellow. E eu fiz a prova, foram só 2 vagas e passaram 2 alagoanos, por incrível que pareça. Eu e Alex, que era meu R igual. Então, a gente fez esse ano a mais. E assim, em relação à cirurgia robótica aqui no estado, a gente já tem um serviço muito bem estabelecido, certo? O grau de complexidade das cirurgias, a gente tem feito, os outros colegas, os outros serviços têm feito cirurgias desde pequena, assim, de média complexidade a alta complexidade, certo? Com excelentes resultados. A gente consegue entregar para o paciente, principalmente em cirurgias de alta complexidade, um resultado muito melhor. Porque a gente, na cirurgia robótica, a gente vai fazer uma cirurgia com visão tridimensional, sem nenhum tremor fisiológico. A gente consegue entregar movimentos muito mais precisos. Consequentemente, você vai ter menos sangramento no intraoperatório, também no pós-operatório, recuperação do paciente mais precoce. E você vê notavelmente, eu faço laparoscopia, faço cirurgia robótica, e quanto mais cirurgia robótica eu faço, eu vejo o quão superior, principalmente em alta complexidade, a cirurgia robótica é. Isso é uma realidade. Isso não é, vamos dizer assim, sendo bem direto, conversa de vendedor. Não é. Isso realmente é algo de quem tem feito esses procedimentos. Nosso grupo, não só eu, como os outros colegas também têm feito, e a gente tem visto que a gente consegue, mesmo em cirurgias mais desafiadoras, entregar um excelente resultado aos pacientes. Legal. Doutor, a gente está chegando no final do episódio, mas antes de finalizar, eu queria saber do senhor, quais são as suas perspectivas para o futuro da sua profissão, aqui em Maceió também, e para deixar um recado para quem quer seguir essa carreira como o senhor, dizer onde você acertou para a pessoa se espelhar e o que você faria diferente também. A primeira pergunta foi... Como as suas aspirações para o futuro aqui na sua carreira? Não, em relação à aspiração para o futuro, eu sempre digo
O objetivo é sempre buscar, estar sempre ali, buscando conhecimento, buscando o que há de mais novo para entregar aos pacientes, não só do ponto de vista cirúrgico, mas do ponto de vista geral, né, na oncologia. A oncologia é muito dinâmica, tudo está mudando muito rapidamente, então a gente precisa sempre estar atualizado para que a gente não deixe de oferecer o que há de melhor hoje para os pacientes. Então, esse é o meu objetivo, sempre estar atualizado, buscando sempre o que há de melhor para oferecer, tanto do ponto de vista tratamento cirúrgico, como do ponto de vista oncológico global, certo? A outra pergunta... O que é que a pessoa pode se espelhar, né, na carreira do doutor, da sua carreira, e o que é que você faria diferente? Até escolhas, assim, e atitudes que você teve como estudante, como residente, que você acredita que fizeram diferença para se tornar o profissional que é hoje, né? É uma referência da área dele, né, aqui no Chad. Eu sempre digo, se dedique da melhor forma possível, certo? Estude. Você vai ver que em alguns momentos a carga de trabalho é tão grande que você muitas vezes não consegue estudar tanto quanto você gostaria. Mas se dedique. Se você se propor a ser cirurgião geral, estude técnica da melhor forma possível. Extraia o melhor dos seus chefes, extraia o melhor dos seus pares, entendeu? Porque, consequentemente, você, em 2 anos, você não vai se reconhecer ao final do segundo ano. São momentos de crescimento, assim, é vertiginoso o crescimento que você vai ter, profissional. Então, se dedique intensamente. Eu sempre digo que você jamais vai se arrepender. Porque, como eu falei no início, a partir do momento que você recebe o seu certificado, você está, teoricamente, habilitado para fazer aquilo. Uhum. Se você não se dedicou tanto, muito possivelmente você vai ficar achando que está faltando algo, inseguro. Isso não é bom. A gente sabe que a segurança só vem com o tempo. Mas quanto mais você fez aquilo, de certa forma você vai ter um pouco mais de segurança para fazer aqueles procedimentos. Perfeito, doutor. E de erros, eu digo de erros, agora assim... Erros não, mas o que você faria diferente, assim? De forma breve mesmo, o que faria diferente? Para minha carreira, se fosse para seguir hoje, eu acho que é algo que eu ainda tenho vontade de seguir, que eu ainda não fiz. Seguir, por exemplo, com o meu doutorado. Legal. Certo? Seguir com isso. Mas eu ainda, nesse momento, não tenho o tempo necessário que a gente precisa para ter a dedicação para aquilo. Entendi. Certo? A gente precisa realmente de tempo para se dedicar da melhor forma. E eu sempre digo, quando eu me proponho a fazer aquilo, eu sempre me proponho a fazer da melhor forma possível. Então, a carreira acadêmica é algo que eu preciso voltar um pouco mais de tempo para isso. Entendi. Em relação... Basicamente é isso. Eu acho que é o que eu faria diferente. Legal. Escolha outra coisa, né? Para a gente não deixar isso passar. Escolha bons mentores. Tenha boas pessoas. Porque eu tive alguns mentores que, com certeza, foram primordiais para eu tomar as melhores decisões. Então, se você enxerga naquela pessoa, uma pessoa que pode te dar um bom conselho, não perca a oportunidade. Porque muitas vezes um bom conselho, ele faz a sua vida mudar completamente. Perfeito. Doutor, assim, para a gente encerrar, se quiser deixar um recado especial para alguém ou uma mensagem final, a câmera é essa, sinta-se à vontade. Primeiro, eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite. Foi um bate-papo muito, muito legal. Eu sempre digo que eu gostaria de, com as minhas palavras, deixar outros alunos, outros estudantes de medicina, não desistirem dos seus sonhos. Às vezes a gente acha que aquilo ali está muito longe de acontecer. Mas se você se dedicar, se você acreditar, você vai conseguir. Só não desista. Uhum. Certo? Eu acho que uma das coisas mais importantes que eu tive em toda a minha carreira foi não desistir, independente das dificuldades. Perfeito. Que a gente vai ter, certo? E se a gente for desistir na primeira dificuldade que aparecer, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, uma das maiores informações acredite nos seus sonhos, siga em frente e não desista, independente de nada que aconteça. Acho que é a mensagem que eu queria deixar aqui.
pra gente. Pessoal. Obrigado. Excelente. Com certeza vai impactar todo mundo que está assistindo, porque nós dois aqui... Eu tô totalmente impactado. Dr. Flávio, eu conheço o Dr. Flávio pessoalmente, a mãe dele é amiga da minha mãe. Já acompanhei o Dr. Flávio um dia, lá no centro cirúrgico dele, é um profissional muito dedicado, não à toa a gente convidou ele aqui. Ninguém vem aqui à toa. Sim. Gosto muito do senhor, assim, é uma inspiração para todos os estudantes, para mim também, pessoalmente. Queria agradecer a presença do senhor aqui, sair da sua rotina de um dia de trabalho, segunda-feira, né, para estar aqui conversando com a gente. Muito obrigado, doutor, foi um episódio muito legal. Pedro também, fera demais, valeu, Pedro. Quer deixar uma mensagem aí? Não, só queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com o senhor, porque, como eu disse, a gente entra aqui um estudante, sai outro, né, com todos esses ensinamentos. E é isso, a companhia também do outro Pedro, né? Tamo junto, cara. Doutor, obrigado, meu amigo. Muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, doutor. Um abraço. Então, pessoal, já sabe, né? Na dúvida, de Pironicast. Valeu, até a próxima.